Olá, resenheiros, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andreia. Aqui no canal a gente fala de doramas e BLs, mas antes de eu falar qual BL eu vou falar pra vocês hoje, não vamos esquecer de se inscrever no canal. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve para ajudar o canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos para falar para seus amigos que você tem um lugar para você comentar sobre os seus BLs e doramas favoritos. Não esquece também de deixar seu comentário. Deixa nos comentários se você vai estar acompanhando esse BL que eu vou falar hoje. O que você está achando, se você está gostando. Então coloca lá hashtag Read2Read, que é o BL que eu vou falar hoje. Não esquece também, já vai lá e olha nas notificações, se tá ativado as notificações, porque você pode não estar recebendo as notificações de vídeos novos aqui no canal, porque tá desativado, e deixa seu like. O like é importante para os robozinhos do YouTube entender que vocês interagem com o canal, por isso que é bom, muito importante vocês comentar, nem que seja um emoji, para o YouTube entender que vocês comentam, que vocês interagem, que vocês participam do canal, que vocês gostam do canal. Então vocês têm que deixar o like, para de bater cabeça e vem aqui bater o dedinho no like, deixa o like para ajudar o canal, para o YouTube entender que vocês gostam e indicar o vídeo para os vídeos do canal para mais pessoas e assim a gente trazer mais gente para o canal. Assim vocês me ajudam e ajuda a nossa bolha de belezeira a aumentar. Tudo bem? Como eu disse, eu vou falar hoje sobre Read2Read, que é batendo cabeça. É um novo BL que a GMM lançou no finalzinho de 2025, terminou agora no começo de 2026, que eu apaixonei por ele, é muito fofo, e conta a história do Jin com o Jerome, o Jay. O Jerome é protagonizado pelo Sia, o Jin é protagonizado pelo Ken. Aí a gente tem o melhor amigo do Jerome, que é o Farm, que é o Surf que faz, que a gente já acompanhou o Surf com o Java lá nessa minissérie que teve. E a gente tem o Java que faz o Van. Aí a gente tem o JJ que faz o Mai, que são 5 amigos. Mas eles são amigos, só que o Jerome, o Jay com o Jin, eles vivem em pé de guerra. Eles sempre estão disputando tudo, eles estão competindo por tudo. Eles competem até quem mastiga mais rápido e engole a comida mais rápido. De tanto que eles têm isso de competir. E aí os dois têm mania de ficar trocando olhares, um provocando o outro, insultos. E um belo dia, eles dois decidem que vão competir um contra o outro numa corrida no autódromo do Tar. O Tar é feito pelo Neil. Só que quando eles vão para esse autódromo, o Jay não sabe, mas como ele vem tendo sonhos com o Jin. E sonhos de momentos cotidianos, momentos românticos, momentos trágicos, onde o Jin acaba falecendo nos braços dele, ou de algum acidente, ou de algum outro motivo. Então ele tá sempre tendo esses sonhos, mas ele ignora que são sonhos na cabeça dele. Só que enquanto ele tá durante a corrida, eles estão nesse atrito porque, mais uma vez, o Jin gostava de um garoto e o Jay foi lá, deu em cima do garoto e o garoto escolheu o Jay. Então o Jin ficou inconformado com isso, criou-se essa rusga entre eles. E aí a gente tem eles indo para essa corrida. Durante a corrida, o Jin percebe que o Jay tem algo errado no carro dele. Ele começa a ficar com o carro instável na pista e fazendo zigue-zague, até que ele sai da pista e bate o carro. E aí eles vão para o hospital. E a mãe do Jin com a mãe do Jay, elas são melhores amigas. Tanto que elas moram frente a frente uma com a outra. Eles cresceram junto. Só que como eles cresceram junto, o Jin, quando tinha seus 7 para 8 anos, ele falou pro Jay que ele gostava dele. Ele ainda fala, eu sei que homens não podem se casar, mas eu gosto de você. E aí o Jay, na sua mais pentelhice, que tem criança que com 7 anos é encapetada, é pentelha, é endiabrada. Ele começou a falar, correr em volta dele e falar, Jin gosta de garoto, Jin gosta de garoto. E ele não sabe o quanto isso afetou a vida do Jin no decorrer do passar dos anos até ele ficar adolescente. Então o Jay não sabe do que o Jin passou. E aí as mães deles vão pro hospital e acaba dando uma bronca nos dois, porque as duas não aguentam mais eles brigando. Elas sempre se envolvem nas brigas dos dois e elas sempre, tipo assim, vai dar castigo pros dois. Se eles brigam, vai dar varada, bater nenhum, bate nos dois. Vai corrigir um, corrige os dois.
Nunca um só tem razão, sempre é os dois tá errado. E aí elas decidem que já que os dois não querem se entender por bem, então elas vão ter que tomar uma medida drástica. O Jay, ele machucou a mão, então ele fica com a mão, machucou o dedo, na verdade, ele fica com a mão engessada. E aí, enquanto ele tá com a mão engessada, que ele vai levar uns 2 meses pra sarar, pra tirar o gesso, elas duas entram num acordo entre elas, que eles vão ter que morar junto, porque o Jim mora num apartamento próximo à faculdade. E o Jay mora com a mãe dele. Só que a mãe deles, a mãe do Jay com a mãe do Jim, decide que o Jim vai ter que cuidar do Jay enquanto ele tá se recuperando. Não é elas, é ele. Não foi eles dois que foi correr e se machucou? Pois então ele vai ter que arcar com as consequências. Ele vai ter que ser responsável pelo que aconteceu. E aí elas levam o Jay pra morar na casa do Jim. O que pro Jim é a morte, pro Jay também. Mas eles não podem fazer, o Jay não pode falar nada pra mãe dele. E o Jim tenta, porque o Jim só é ele com a mãe dele. O pai dele, que é um ator muito famoso na Tailândia, abandonou ele quando ele tinha seus 7 anos. Tanto que ele chama ele de pai, ele fala, não, eu sou seu tio, não sou seu pai. Você quer muito um pai, mas eu não sou seu pai. E ele ficou com isso na cabeça. Tanto que ele tem ódio mortal desse homem por causa disso, porque ele abandonou eles. Na cabeça dele foi isso que aconteceu. Então, eles passam a morar junto, com o Jay sempre perturbando o Jim. Aí o Jim tem que ser o motorista dele, o Jim tem que cuidar dele, tem que fazer a comida pra ele, o Jim tem que ajudar ele a tomar banho, o Jim tem que ajudar ele a se trocar, o Jim tem que prestar atenção na medicação dele. Tá resumindo, o Jim tem que levar ele pro médico, o Jim tem que fazer tudo. Tudo. O que vai aproximando os dois. Pro Jim é muito difícil porque ele ainda nutre aquele amor pelo Jay, mas o Jay não sabe. E o Jay continua tendo suas visões. Só que isso o Jim começa a perceber que tem algo errado com o Jay. E no decorrer da série, você vai vendo esses flashes que ele tem do futuro, de 10 anos no futuro, que ele é de 10 anos no futuro, que ele voltou para o passado. Ele vê o que acontece, como eles dois se apaixonam. Ele descobre onde está o diário do Jim, dentro da gaveta de cueca. Ele acha esse diário, aí ele lê que o Jim gostava dele, que o Jim ainda fala, se eu não posso te ter, pelo menos eu posso ficar ao seu lado. E faz o Jim ficar pé da vida com ele, porque o Jim quer saber como ele sabia onde estava, por que é que ele foi mexendo nas coisas dele. Ele tenta acalmar o Jim, mas o Jim não quer, o Jim quer que ele volte embora e acaba sofrendo um acidente ali, se machucando. Então eles dois meio que começam ali tentar meio que se entender. O Jay pede pro Jim escutar ele por um momento, eles conversar, e aí ele acaba deixando ele falar. Ele fala pra ele que ele gosta dele, sim, que ele não precisa se preocupar se os sentimentos dele estiver pesando pra ele não precisa se importar com isso, que ele já carrega isso há 10 anos, mais de 10 anos. Então ele já tá acostumado a esconder os sentimentos dele. Eu fiquei com uma dó, gente, quando ele fala isso. Porque me cortou o coração ver meu amorzinho falando que ele já ama ele há mais de 10 anos. Oh, meu Deus. E eu espero que esses dois, já vai ter uma série nova deles, tá? Já vai ter uma série nova. No final do vídeo eu vou falar mais ou menos o que vai acontecer nessa série nova. Então eu já fiquei feliz porque a GMM percebeu que eles fizeram sucesso e já vai, continuar com eles. Eles não podem separar esse chip, que ficou muito bonitinho. Aí a gente vê que o Jay abraça o Jim e fala pra ele que no momento ele ainda não sabe o que ele mesmo tá sentindo, mas que pra ele dar tempo pra ele se organizar os pensamentos dele, que ele vai dar uma resposta pra ele, sim, do que ele sente, mas que ele não é totalmente averso ao sentimento que ele sente por ele não tem aversão a isso. E os dois passam a ter uma convivência um pouco melhor, né? Aí, mas o Jim ainda percebe que tem algo errado com o Jay, que o Jay não contou pra ele. O Jay só contou pro eu chamando o nome dele na vida real, pro Farm, que é o seu melhor amigo, que ele é o calmo do grupo, o que quase não fala nada, o que tá sempre blasé, que ninguém tira ele do sério. A única pessoa que tira ele do sério é justamente o Nava.
E aí a gente vê que ele contou pra ele, pro Farm, que ele tá tendo essas visões do Jim e tal, do que acontece. E ele começa a perceber que tem algo errado. Tanto que tem um momento que ele tá, o Jay tá dormindo na sala, depois que eles chegam. E ele percebe que o Jay acorda assustado com tudo assim na cadeira. E ele fala pra ele, aconteceu de novo? Aí ele sai, e aí o Jim começa a pressionar o Farm, o que tá acontecendo, se ele sabe de alguma coisa, porque é que ele não quer contar o que aconteceu. E aí ele fala que, Mami! Ele fala, não, eu não sei de nada. Ele não me falou nada. Aí ele muda a conversa, mas por que é que você tá preocupado, Jim? Você nunca se importou com ele? Vai me dizer que você tá apaixonado por ele. Aí o Jim fala, não é isso não, é só porque ele mora na minha casa, e aí a gente tá nesse castigo, e se ele fizer alguma coisa que vai atrapalhar, e minha mãe fizer a gente ficar junto, morando na mesma casa mais tempo, porque a mãe deles colocou assim, cada vez que eles brigarem, cada vez que houver um problema com os dois, o castigo aumenta. De 2 meses passa para 3, de 3 passa para 4, de 4 passa, vai aumentando um mês a cada vez que eles continuam aprontando. Então os dois estão com medo disso. Então eles fingem muito bem. É até engraçado você ver eles dois sendo irônicos na frente das mães deles. E aí ele fala que não aconteceu nada, que tá tudo bem. Aí ele continua nessa busca por resposta. O Jim ainda tá bravo com o Jay porque ele mexeu nas coisas dele, mas ele tá tentando relevar. Porque o Jay, ele e o Jay entrou num momento ali de paz. Mas tem um momento que o Jim vai pra casa dele e descobre que a mãe dele viajou. Então ele vai pra casa da tia dele, que a tia dele mima mais o Jim do que o Jay. E a mãe do Jim mima mais o Jay do que o Jim. É assim. E aí ele janta lá e os dois ficam tipo assim, um indo pra casa do outro, dormir na casa, no quarto no quarto do outro, sabe? Eles ficam passando a noite junto, dormindo junto, mas até aí eles não estão namorando. Só que naquela noite, o Jay chama o Jim pra andar de bicicleta, porque ele não consegue dormir. Eles passeiam num parque bonito, feliz da vida, sentam na beirada de um lago e eles estão conversando. E aí o Jay fala pra ele que ele entendeu os sentimentos dele, que ele tá começando a entender os sentimentos dele. Aí o Jim meio que não entende o que ele tá querendo dizer e ele acaba beijando o Jim. O que deixa o Jim muito furioso. E ele fala pra ele que você tá querendo fazer o quê? Você tá brincando com os meus sentimentos? É isso que você quer? Agora que você tá, tudo bem, eu gosto de você ainda. Agora você pode zoar, tirar sarro e zoar comigo, pode zoar da minha cara. Mas aí o que acontece? O Jim fala que. O Jay fala pra ele. Desculpa, gente, eu vou estar sempre confundindo o nome Jim e Jay porque são parecidos. O Jay fala que não é nada disso, que ele realmente tem sentimento por ele. Aí ele não acredita e vai embora. No outro dia de manhã ele acorda muito bravo. Só que o Jay tinha tido uma visão, um sonho, de que acontecia tudo isso. Ele tomava café de manhã, eles iam tomar café, a mãe dele tirava foto. Só que aí, na hora que o Jim saía pra fora, uma moto passava, atropelava ele e ele batia a cabeça no chão e morria. E ele impede que isso aconteça. Mas mesmo assim o Jim ainda tá bravo com ele e sai. Naquele dia ele fala pro Farm que não parou de acontecer. Continua acontecendo. O carro dele já tinha saído da oficina, o carro do Jay. Mas a mãe dele proibiu ele de dirigir. Só que ela chega em casa e ela percebe que o carro sumiu, a chave do carro sumiu e ele não tá lá. Ela liga pro Jim, que já tá na casa dele, no apartamento dele, que ele não quis esperar o Jay. Ele foi pro apartamento dele. E lá ele fala que ele não chegou, que ele não sabe onde ele estava, que ele viu ele na faculdade. Só que ele percebe que tem algo errado. E aí ele vai direto pro autódromo do Tar. Lá no autódromo, ele pergunta pro Tar por que ele deixou ele correr. Ele fala que não tinha o que fazer, que ele chegou, ele recebeu uma ligação que tinham invadido o autódromo, ele chegou para ver o que estava acontecendo e viu que ele já estava correndo. Ele não teve como impedir. E aí o Jim entra na pista e consegue parar o carro dele. E aí ele fala pra ele assim, Jim, eu não aguento mais, eu só quero que isso acabe, eu só quero que isso pare, eu só quero que isso pare. Então, como ele começou a ter as visões acordado no momento da corrida, ele achou que ele voltando pra pista, se colocando em risco, acabaria com isso. E aí o Jim fala pra ele, o que tá acontecendo? Aí ele abraça o Jim chorando, e aí depois a gente vê ele contando pro Jim, naquele mesmo momento, que ele tem essas visões do futuro, que até ele não sabia o que estava acontecendo. Então ele tem essas visões do futuro,
E ele fala pro Jim que no futuro os dois é namorado. Mas ele não fala que o Jim morreu. Mas ele fala que eles dois é namorado, que são coisas do dia a dia que ele começou a ver. E aí o Jim acredita no que ele fala. E fala pra ele, o que é agora? O que a gente é? E ele fala, agora a gente vai ser meu namorado. Eu não vou esperar mais 10 anos se passar pra poder a gente ficar junto. Se eu sei o que eu sinto por você, e você sabe o que você sente por mim. E eles dois se beijam e ele fala assim, que, ai, mas eles têm que guardar esse segredo, o Jim fala pra ele. Aí ele, por quê? Aí ele fala, porque vai ser muito vergonhoso. Todo esse tempo a gente brigando, sendo rivais, e agora eu cedi tão rápido assim, a gente tá namorando, vai ser vergonha demais pra mim. Tipo assim, não tem vergonha na cara, o ódio que virou amor, é bem isso. Não é esse caso, tá? Porque nesse caso a gente sabia que eles dois, o Jim já gostava dele, ele gostava do Jim. Tem um momento que ele até fala pro Farm, o Farm fala, por que você tem que vir atrás da pessoa, do garoto que ele se declarou? Aí ele fala, porque todas as pessoas que ele gosta, parece que são mais interessantes. E depois ele fala pro Jim, que na verdade ele só ia atrás dos meninos que ele gostava, porque ele queria chamar a atenção do Jim. Ele queria que o Jim prestasse atenção nele por mais tempo, e não nas pessoas que ele gostava. Mas no caso da série aqui é diferente, não é uma relação tóxica, tá? Não tô falando que ódio se transforma em amor, não. Porque tem relacionamento aí que não é assim. Eu tô falando nessa série aqui, que essa série aqui, ela não é tóxica, ela é bonitinha, ela é fofinha, ela é toda romântica, ela é divertida, você ri no momento divertido, tem várias cenas engraçadas, ela tem o momento do drama que te aperta o coração, você derrama lágrimas, e ela tem o momento do, ai meu Deus, como esses dois são cutie, como eles são muito fofos junto. Tem esses momentos. E eles passam a namorar escondido. E no meio desse tempo todo, nesse intervalo da relação do Jim com o Jay se desenvolver, a gente vê que o Nava, que sempre tá trocando de namorada, vai morar na casa, no apartamento do Farm, que o Farm ama ele. E ele começa com umas cantadas, ele até chega a beber demais e beija o Farm, e ele fica paquerando o Farm o tempo todo, falando, jogando umas indiretas de que eles dois são que ele é o marido dele, que eles são um casal, e que eles dois juntos, que ele não pode arrumar namorado, porque se ele arrumar um namorado ou namorada, ele vai ficar com ciúme, ele fica falando essas coisas. Tem um momento que ele fala pra ele assim, se ele quer namorar com ele. E o Farm, como gosta dele, aceita namorar com ele. Porque ele perdeu os pais dele, ele não gosta de voltar para casa dele, dos pais, que nem é longe da faculdade, mas ele fala que é, porque ele não gosta de voltar lá porque a casa ficou muito silenciosa. Só que acontece um momento em que estão todos os 5 ali comemorando. O Mai, gente, quem que é o Mai na história, Andréia? O Mai, ele é o alívio cômico da série, tá? O Mai, ele é a parte engraçadíssima, você ri muito com as cenas do Mai, e ele tá sempre chorando e lamentando porque todos os amigos dele estão namorando e ele é o único solteiro, sozinho. É muito engraçado você ver ele, a tristeza dele. Esse é o Mai. Aí a gente vê que tem um momento que eles vão todos os 5 para um bar para beber, e eles estão lá bebendo, se divertindo e dançando, e o Jim bebe demais, e aí o Farm sai para fumar com o Jay lá fora, e ele conta pro Farm que ele tá namorando com o Jim, e aí o Farm até se assusta, nossa, como foi rápido. E ele fala que ele continua tendo as visões, e ele vai desenhando o que tá acontecendo. Então tem um momento que ele vê que uma visão que ele tem é que o Jim encontra o pai dele com a mãe dele na loja da mãe dele, e que lá ele tem uma briga com ela, fala pra ela que já que ela não precisa dele, ele vai embora. E ele sai, na primeira vez ele sai, e ele sofre um acidente e morre. Na segunda visão que ele tem, a mãe do Jim vai atrás dele, e eles dois entram no carro e o Jim sai dirigindo. E o carro bate num poste próximo à loja, e ela morre. E aí, nessa visão, o Jim, eles faz o velório, o Jim, num belo dia, ele tá depressivo, ele some no mundo, deixa um bilhete para ele não procurar ele, e ele volta 7 anos depois, quando eles já estão fazendo 30 anos. E aí ele volta, pede desculpa pro Jim, pro Jay ir embora, eles namoram, e aí ele morre 1 ano depois disso. 1 ano depois que ele volta, ele morre, porque ele já voltou doente. E ele ainda fala pro Jay que pelo menos eles dois não se odiou até o último dia da vida deles. E ele pôde dizer que ama ele, o quanto que ele ama ele desde quando ele era criança, desde o seu século do ensino fundamental.
E aí ele fala, eu te amo, Jerome. E ele morre. Então essas visões ele vai desenhando. E aí o Farm vê o Nava saindo com uma mulher, vai atrás e vê ele quase beijando essa mulher, mas ele não beija. E aí ele sai bravo, aí o Nava vai atrás dele e pede desculpa, mas já criou uma pulga, já causou uma rusga na relação deles. E aí eles dois ficam com aquela relação abalançada. Passa-se um tempo, o Mai tá brincando, abraçando o braço e beijando o braço do Nava. E aí o Farm fala pra ele parar de fazer isso. Aí ele fala assim, por quê? Ele é meu amigo também. Só que aí ele fala, tá, mas ele é meu namorado e eu não quero que você faça isso. E aí o Nava, em vez de falar assim, eu sou namorado dele, ele fala pro Mike não. Ainda fala, Farm, para com essa brincadeira, ele vai achar que é verdade. Isso pro Farm é a gota d'água. Ali se tornou a gota d'água, ele tolerou o que ele podia tolerar dele, ele sai bravo e ele não vai perdoar ele. E aí a gente tem um momento que o Nava tá conversando com o Mai, e o Mai fala uma coisa muito interessante. O Mai fala pro Nava assim, que ele pergunta para ele assim, você gosta dele? Aí ele fala assim, não sabe, mas é que ele não queria perder ele para outra pessoa, porque ele é a única família que ele tem. E isso deixa o Mai muito bravo. E o Mai fala para ele assim, que o Farm é a melhor pessoa que eles conhecem. Ele podia ter mexido com qualquer pessoa, menos com o Farm. E ele foi egoísta, porque ele sabia que o Farm gostava dele, e ele fez isso sabendo que o Farm gostava dele. Ele quis segurar o Farm. Então, ele é muito egoísta, que ele deveria pensar no que ele fez. Aí ele fala que ele não tá entendendo o que tá acontecendo com ele. Aí ele fala, se você não tá entendendo, pois eu vou te explicar. Você foi egoísta, você usou o sentimento dele, você sabia que ele gostava de você, que ele era apaixonado por você, você usou os sentimentos dele para prender ele nesse namoro, para que você não tivesse chance, ele não tivesse ter chance de achar alguém que valorizasse ele. Eu falo uma coisa para você, Farm não queria te abandonar se você tivesse sido honesto com ele, mas agora, depois do que você fez, eu te garanto, se um dia ele te perdoar, vai ser muito difícil isso acontecer. E você conseguiu o que você queria. Você afastou ele de você. Aí ele fica com aquilo na cabeça, fica pensando naquilo. E ele não para de pensar naquilo. E aí ele vai ficando deprimido porque ele quer voltar com ele. Ele quer porque quer voltar com ele. E o Farm não quer dar outra chance pra ele. O Farm não quer nem ouvir o que ele tem pra falar. Pra você ter uma ideia de tão bravo que ele tá. E aí, enquanto isso, a gente vai vendo o romance do Jim com o Jay evoluindo, os dois namorando, indo nadar. Até que um dia, o Jim fala pra ele que ele não acha justo que só ele não saiba do que... Como eles dois se apaixonou, como eles dois se conheceu, que ele não acha isso justo. E aí, o Jay fala que vai conquistar ele. Aí ele passa a tentar conquistar ele de tudo quanto é jeito, assustando o Jim. Mas o relacionamento dos dois vai evoluindo. E tem um momento que o Jay, ele tem uma visão de que a mãe do Jim tá se encontrando com o pai do Jim. E ele conversa com ela para que ela conte a verdade pro Jim. Aí ela diz que vai contar, mas ela nunca acha o momento certo. E aí, ele não vê outra alternativa a não ser falar para ela que, porque do momento que eles estão namorando, vai passar 2 anos até acontecer o acidente dela e o Jim sumir. Então ele não quer que isso aconteça. Então o que ele faz? Ele senta com a mãe do Jim e fala para ela toda a verdade, que ele tem essa visão do futuro e que o Jim vai morrer num acidente por culpa do que tá acontecendo, do que ela tá fazendo. E aí ela decide que ela vai contar a verdade para ele, adiantar a descoberta do Jim. E ela combina com o Jay deles fingirem, fazerem um momento em que eles causem um momento em que o Jay leve o Jim pra loja e ele pegue ela com o pai dele conversando. E aí eles contam a verdade. E isso acontece mesmo. Nesse dia até o Jim acha estranho, porque ele pede para que ele dirija o carro. E ele tá dirigindo, ele para na frente, ele tá dormindo, ele para na frente da loja e chama ele. Quando ele acorda, ele acha estranho ele estar na frente da loja. Aí ele fala pra ele, mostra pra ele, ele entra muito bravo. E ele fala, discute com a mãe dele, fala que o pai dele abandonou eles. Se ela vai perdoar ele, mesmo assim ela vai pensar em perdoar ele, do que ela tá pensando. E ela tenta explicar, mas ele não quer ouvir. Aí ele sai para ir embora, o Jay fala pra ele que não vai deixar ele sozinho, vai ficar em silêncio, mas que ele não vai deixar ele sozinho.
E aí ele percebe que o Jay já sabia, ele fica bravo com o Jay. O Jay leva ele pra casa e ele tenta falar com ele, porque ele tem uma mania de estar no quarto dele e manda pegar a lanterna e iluminar o quarto do Jim, e o Jim saber que é ele. Só que naquele dia o Jim não quer falar com ele. A mãe dele tenta falar com ele, chorando na porta, o pai dele, o Jay, nada. Aí no outro dia, não, na madrugada mesmo, ele vai falar com o Jay e ele fala pra ele que ele se precipitou, ele agiu mal com ele, que ele entendeu a situação dele, não ter falado, que a mãe dele que tinha que ter falado. Eles dois se desculpam, eles se desculpam um com o outro, se namoram ali, tem a noite deles romântica. No outro dia, ele fala pra ele que ele precisa escutar o pai dele, que não é do jeito que ele tá achando, que o pai dele não simplesmente abandonou ele e a mãe dele. O pai dele sempre esteve cuidando deles. E aí ele fala, você tá do lado dele? Ele, não, eu tô do seu lado, mas você podia ouvir ele. E ele acaba amolecendo o coração. E aí a gente vê que ele decide chegar lá e ele fala pro pai dele, olha, eu sempre cuidei da minha mãe, ela sempre foi a pessoa mais importante na minha vida. Se você machucar ela, eu não vou te perdoar. Então ele dá uma chance pro pai dele. Aí o pai dele decide mudar, levar as malas pra casa lá. Ele leva as malas dele pro quarto da mãe dele. Ele, sabe assim, o Jim, ele é um menino muito bom. O Jerome também. E um faz bem pro outro, um completa o outro. E aí a gente vê que ele decide que tá na hora de todo mundo saber que eles estão namorando. E eles estão num jantar de ano novo com os pais dele. É a primeira vez que ele chama o pai dele de pai, é no ano novo. O pai dele fica super emocionado. E aí o Jay fala assim, a gente tem uma coisa pra falar. Aí os pais param olhando assim, esperando ele falar. Aí ele pega e fala assim, então, é que eu e o Cudinho, a gente tá namorando, né? E eles, achamos que era alguma coisa importante. A gente já sabia. A família, os pais já sabiam. E aí a gente vê também que o Nava conseguiu fazer com que o Farm perdoasse ele e eles acabam ficando juntos também. E a gente tem um momento que todos eles vão viajar juntos, os 5 amigos. Aí o Mai tá sozinho num quarto. Num quarto a gente tem uma cena bem picante do Nava com o Sir, com o Farm. Eu sempre chamo ele de Sir. Com o Farm. E a gente tem um momento maravilhoso também do Jim com o Jay. Então a gente tem um momento que o Jay chega num pier e ele encontra a versão dele do futuro. E essa versão fala pra ele que ele conseguiu manter esse Goldinho em segurança para que ele faça o que a versão dele no futuro não fez, que foi amar ele direito. Não perca tempo. Ame-o muito. Ele é a coisa mais valiosa que a gente tem, fala pra ele. E aí ele corre pro Jim, fala pro Jim que ama o Jim e enche o Jim de beijo. E a gente vê terminar eles na praia, brincando na areia e brincando no mar. E eu sou de suspeita pra falar, gente, porque eu sou tipo assim, virei cadelinha deles dois, porque eu tô apaixonada por esses dois. Dia 25 de abril vai ter o primeiro fanmatch deles, do Sia e do Ken. Óbvio que eu vou assistir, até porque eu sei como o Ken é muito bom cantor, é muito bom em interpretar as músicas que ele canta, ele é bom ator, ele é bom, expressivamente ele é muito bom. Então eu vou acompanhar ele, eu vou assistir o show deles, vai ser de madrugada. Provavelmente aqui vai ser em torno de umas 3 horas da manhã, é mais ou menos isso no Brasil. 2, 3 horas da manhã. Então vocês já se preparam, porque são 4 horas, normalmente é 4 horas de show, de 3 a 4 horas de show. Preparem-se, tá? Aí eu vou assistir. Eu já tô me preparando, já me programei pra me comprar. Assim que começar a vender os ingressos agora em abril, vou comprar pra me assistir online, ao vivo ainda eu quero assistir. Não quero nem assistir a reprise, eu quero assistir ao vivo. Porque se eu for deixar pra assistir a reprise, eu vou ficar vendo a turma colocar pedacinhos, trechos e fotos e prints do show nas redes sociais, e eu vou ficar desesperada. Então eu vou assistir. E aí a gente, como eu disse pra vocês, vai ter também o lançamento agora nesse 2026 da nova série dos dois. Agora me fugiu o nome da cabeça, gente, mas vai ser uma série muito fofa, que aqui a gente vai ter o personagem do Sia. Ele vai ser um garoto nerd, que adora estrelas e o planeta e o universo. E o personagem do Ken
ele é meio que o jogador, o lutador, o cabra que luta judô e é o popular da escola. E ele acaba meio que protegendo ele. Ele passa a proteger ele, vira amigo dele e acaba descobrindo que ele tá dando em cima dele. Então é bem legal, vai ser muito fofo também, dá pra ver. Esse BL que eles dois vão protagonizar. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês assistiram este BL? Você gostou? Se você não assistiu esse BL, deixa aqui nos comentários também. Se você tem pretensão de assistir, eu indico que você assista, que você vai amar. Ele é uma mistura de vice-versa. Ele é uma coisa meio tipo vice-versa com Bad Buddy. Sabe assim? Com esses BLs que a gente... Uma mistura de os BLs que a gente assistiu. Os mais fofos, tá? Não os tóxicos. É muito bom. É muito divertido. Deixa nos comentários pra mim se você acompanhou. Se você assistiu, então deixa um hashtag Hits to Hit ou hashtag batendo cabeça. Um emoji explicando o que vocês mais gostou na série. Não esquece de se inscrever no canal, se você não está inscrito. Ativar as notificações, porque as suas notificações podem estar desativadas e eu não sei o horário que eu coloco os vídeos no canal, então é bom ativar as notificações. Deixar seu like, deixa o like, porque o like ajuda muito o YouTube a entender que vocês gostam, que vocês estão interagindo aqui no canal, vocês estão tendo bastante interatividade comigo, com a gente aqui do canal, e aí eles vão indicar, colocar sempre os vídeos lá nas opções para as pessoas assistir, então a gente vai ter mais gente entrando aqui no canal, dando opinião e participando dos nossos bate-papos. Assim, quando tiver bastante gente aqui no canal, que estiver interagindo bastante, vocês precisam interagir bastante, tanto com like, com comentários, porque assim eu vou ver que vocês querem e eu posso fazer, depois que a minha mãe sair do hospital, começar a gente fazer live para membros. Pra gente debater, a gente falar sobre um episódio. O episódio lançou numa sexta. Na sexta-noite, a gente faz live. Ou no sábado, a gente faz uma live, todo mundo reunido para conversar sobre o episódio. O episódio lançou na segunda, na terça eu faço live, entendeu? Então eu quero começar a fazer live para membros, mas para isso eu preciso que vocês sejam interativos no canal. Eu preciso ver que vocês realmente comentam, que vocês deixam like, que vocês assistem, para mim poder fazer live com vocês. Tudo bem? E não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. Um beijo, resenheiros. Eu vejo vocês no próximo vídeo.